passando aqui para fazer uma introdução acerca do que vai ser a nossa aula, bem como me apresentar para vocês, tá? Então, vamos estar falando nesse momento aqui nessa nossa aula sobre gerenciamento dos recursos humanos e comunicação dentro do MBA de Gerenciamento de Projetos, tá? Eu me chamo Renato Beltrão, sou engenheiro mecânico, especialista em gerenciamento de projetos, possuo certificação Green Belt, Lean Six Sigma e sou certificado PMP pelo PMI. Comecei minha carreira lá atrás, em 2010, liderando projetos de desenvolvimento de novos produtos, especificamente liderando projetos de desenvolvimento de baterias automotivas para as montadoras. Então, ali eu comecei a trabalhar com projetos e desde então não parei. Em 2016, junto com um colega, fundamos a PM Business Solution, que é uma empresa de consultoria em gerenciamento de projetos, né? E de lá para cá a gente expandiu o nosso mercado, principalmente implantando PMOs ou escritórios de projeto em várias empresas no Brasil, em alguns países da América Latina também, né? Então eu falo isso para mostrar que a nossa aula, muito mais do que teoria, a gente vai estar falando sobre a vida real, do que acontece na vida real. Eu sou um profissional de mercado, certo? Eu sou um profissional que trabalha com gerenciamento de projetos, então eu vou estar trazendo aqui dentro dessa aula a vida como ela é. Como objetivo geral da nossa aula, nós vamos fornecer uma base de conhecimento em gerenciamento de projeto, especificamente nos conhecimentos de recursos humanos e comunicação, né? É sabido que 80% do tempo do gerente de projeto, ele vai estar dentro de um projeto lidando com pessoas, resolvendo conflitos, negociando, né? Então, estudar não só como trabalhar os recursos humanos, mas de fato como se comunicar bem é fundamental, né? A gente vai estar mostrando como é difícil se comunicar e como comunicação atrapalha um projeto, atrapalha principalmente o resultado de um projeto, né? Como objetivos específicos, nós vamos estar entendendo novos desafios da gestão de pessoas, estudar processos, ferramentas e técnicas utilizadas para gerenciar os recursos humanos de um projeto, estudar os princípios de liderança e formação de equipe, entender a importância de trabalhar em equipe, estudar o processo de formatação de equipes, entender os conceitos básicos de comunicação, os seus tipos, barreiras, canais, etc. Analisar os elementos chaves no processo de gerenciamento da comunicação, quais as suas implicações e como podem afetar o sucesso do projeto. E, por último, entender os processos de gerenciamento das comunicações em projeto. Na nossa primeira aula, a gente vai falar sobre os novos desafios da gestão de pessoas, onde entenderemos que os interesses dos colaboradores sempre vão estar em conflito com os interesses da organização, né? Principalmente na visão do colaborador. Por exemplo, né? Enquanto o colaborador pensa em salários mais altos, a organização vai pensar em lucrar mais, né? Então a gente precisa entender que o foco da gestão de pessoas hoje é no resultado. Basicamente, responder o que precisa ser feito para chegar nesse objetivo. Ainda nessa aula, como na segunda parte dessa aula, a gente vai estar entrando e começando a falar sobre liderança, né? E falar sobre as características de um líder, competências, estilo de liderança baseado na maturidade do liderado, né? Então eu vou adaptar minha forma de liderar em detrimento à maturidade do meu liderado. Na segunda aula, mostrar a importância do trabalho em equipe, né? Não existe em projetos o equipe, projeto se faz em equipe, né? E assim a gente precisa entender como ponto fundamental para buscar o sucesso do projeto, né? Ainda nessa segunda aula, nós entramos de fato no mundo do PMBOK e aí já falaremos sobre o primeiro processo dentro do gerenciamento dos recursos humanos, que é o planejar o gerenciamento dos recursos humanos. E aí a gente vai detalhar tudo o que precisa ser realizado dentro do projeto para manter todos os recursos humanos engajados, buscando juntos
o objetivo de entregar o projeto no prazo, dentro do orçamento e com a qualidade requerida. Na nossa terceira aula, a gente vai estar falando sobre o segundo processo dentro de gerenciamento dos recursos humanos, que é mobilizar a equipe do projeto. Também o desenvolver a equipe do projeto. Então, nesses processos, colocaremos em execução a mobilização da equipe do projeto. Como isso será feito, por exemplo, isso já deverá estar descrito no plano, né, do gerenciamento dos recursos humanos, que foi realizado na aula, que foi mostrado na aula anterior, no planejar os recursos humanos. Então, por exemplo, quem conduzirá o processo de seleção, né? Será utilizada a equipe interna ou será contratada uma empresa de hunter para realizar essa seleção? Então, tudo isso deverá estar descrito no plano de gerenciamento dos recursos humanos e nesse momento de mobilizar a equipe do projeto, estará sendo colocado em ação. Dentro do gerenciar a equipe do projeto, nesse processo a gente precisará manter a equipe engajada no propósito de entregar o projeto, né? Para mostrar à equipe como é importante, né? Como é importante em conjunto chegar no resultado do projeto, principalmente entregando o projeto no prazo, no custo orçado, né? Com a qualidade requerida, e para isso é muito importante adquirir habilidades para identificar, construir, manter, motivar, liderar e principalmente inspirar as equipes de projetos a alcançar um resultado de um desempenho de excelência. Na nossa quarta aula, e a partir dessa quarta aula, iniciaremos o estudo sobre o gerenciamento das comunicações, né? Iniciando falando sobre os modelos básicos de comunicação. Entender que comunicação se dá do emissor ao receptor e a mensagem transita de um para o outro. Entre o emissor e o receptor podem surgir barreiras de comunicação, como, por exemplo, linguagem inadequada, fatores ambientais como barulho ou cheiro, né? A gente vai entender e aprender a superar essas barreiras para o sucesso do projeto. Aqui também aprenderemos sobre os canais e tipos de comunicação, como utilizar o que no momento certo. Por exemplo, em que momento devo usar a comunicação oral ou escrita. Tudo isso veremos nessa aula. Na nossa quinta aula, a gente vai passar aqui algumas dicas de como se portar e falar em público, né? Como conduzir as reuniões de forma adequada. Tudo isso para que a gente possa estar preparado para vender bem o nosso projeto, para ter mais assertividade em como se comunicar dentro do projeto. E em seguida, estudaremos o primeiro processo do gerenciamento de comunicações, que é o planejar o gerenciamento das comunicações. Encerraremos nossa aula abordando os dois últimos processos do gerenciamento de comunicações, o gerenciar comunicações, que nada mais é do que pôr em prática tudo que foi planejado no processo anterior, né? Como se dará a comunicação, para quem, como, etc. E o controlar a comunicação, que é o processo que está dentro do grupo de processos monitoramento e controle, tá? Pessoal, me despeço de vocês aqui, já deixando um convite para iniciarmos a nossa aula, tá? Nos encontramos lá.